Chamaram ele de Lutero Negro do Brasil. E não foi por acaso. Foi porque ele fez o que quase ninguém tinha coragem de fazer. Ler a Bíblia, enfrentar o poder e desafiar sistemas no meio da escravidão da sua época. Eu quero aqui hoje te apresentar o Agostinho José Pereira. Um homem negro, nordestino, cristão. Um homem que transformou fé em libertação. Século XIX, Recife, ser negro era ser propriedade. Era ser tratado como objeto. Era viver acorrentado. Mas mesmo assim, surge o Agostinho. Um líder com a Bíblia aberta e a consciência acordada. Ele lia a palavra, ele ensinava outros a lerem. Falava de liberdade quando liberdade era proibida. Não era padre, não era pastor ordenado. Era um discípulo de Jesus com a escritura na mão. E isso bastou para incomodar os poderosos. O Agostinho acreditava numa fé viva, que não aceita nem silêncio, nem injustiça. E ele repetia na prática, a Bíblia é para todos. Ninguém precisa de intermediários para encontrar Cristo. E aí tudo muda. Quando um negro escravizado aprende a ler a palavra, ele descobre dignidade, descobre valor, descobre que não nasceu para ser escravo. E isso, gente, isso assusta muito quem lucra com as correntes. Na década de 1850, um viajante inglês deixou registrada a lembrança de um verdadeiro Lutero negro, que pegava sem dó contra hipocrisia, fraude e pecado. Lutero negro porque ele não abaixava a cabeça, porque não negociava a verdade, porque sua fé era denúncia e consolo ao mesmo tempo. Em 1846, aí ele virou alvo. Acusado de liderar uma sociedade secreta, disseram que ele planejava a revolta de escravizados. Interrogaram, vigiaram, temiam. E por quê? Porque ele falava de liberdade, falava de dignidade, falava de um Deus que não aceita correntes, de um Deus que afronta essa desigualdade que estava normalizada. O povo confirmava, ele pregava com autoridade, com presença, com força. Fazia o que Jesus fazia, levantava, ensinava e libertava as pessoas. Para Agostinho, seguir Jesus era romper correntes, libertar corpos, libertar almas e enfrentar o cativeiro de frente. Muito antes dos nossos debates modernos, ele já mostrava uma verdade muito simples. Fé sem justiça não é fé. Evangelho sem libertação não é evangelho. O Brasil precisa lembrar desse homem. Ainda mais hoje, dia da consciência negra. O cristão negro que enfrentou a escravidão com a Bíblia aberta. O líder que educou, que denunciou, que libertou, que denunciou preconceitos. Um brasileiro que os poderosos temiam e que a história tentou apagar. Que a vida dele acorde a gente. Porque fé que não liberta, não transforma. E o Brasil ainda precisa de libertação. Se essa história te tocou, compartilha. O país precisa conhecer, especialmente no dia de hoje, o Lutero Negro do Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, o protestantismo no Brasil ele não começou com as missões americanas ou europeias, com a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana. Antes de tudo isso, havia um homem negro pregando nas ruas do Recife. O nome dele era Agostinho José Pereira. Um alfaiate liberto, simples, mas com a coragem que mudaria a história. Em 1841, Agostinho começou a anunciar um evangelho diferente, um evangelho de liberdade e de dignidade, e fundou a Igreja do Divino Mestre, uma congregação feita por mais de 300 pessoas negras livres e libertas. Mas essa história, é claro, você não vai encontrar nos livros oficiais. Ela sobrevive em pedaços. Boletins policiais, recortes de jornal, depoimentos de quem o ouviu pregar. Como disse o historiador Marcos Joaquim Maciel de Carvalho, abre aspas, tudo que entrou para a história foi graças à sua prisão em 1846, fecha aspas. Agostinho foi acusado de liderar uma seita, de pregar liberdade aos escravizados e de desafiar a igreja dominante. O Diário de Pernambuco, da época, o descreveu com desprezo, abre aspas, um crioulo que iludiu pessoas simples, fingindo ser enviado do céu para fundar uma nova seita, fecha aspas. Mas o que eles chamaram de ilusão era o despertar de um povo. Nas anotações apreendidas, a polícia encontrou uma Bíblia cheia de passagens sobre libertação. Essas passagens estavam grifadas e manuscritos conhecidos como ABC, textos que falavam sobre o Haiti, sobre a Revolução, sobre liberdade negra. Agostinho sabia o que ele estava fazendo, ele estava plantando algo maior do que ele mesmo no coração de seus seguidores. Há um detalhe simbólico e profundo nessa história. Uma das suas seguidoras disse no depoimento do boletim da polícia que teve uma visão com o Senhor Jesus. Quando perguntaram se ele era branco ou preto, ela respondeu que ele era acaboplado, caboclo, mulato, né? Nem branco nem preto, mas com os traços, né, o rosto do povo. E para Agostinho, Cristo não era europeu. Cristo podia ter o rosto de um negro, de um liberto, de alguém que carregava os pesos das correntes. E é aí que está a grandeza da Igreja do Divino Mestre. Essa igreja não importou uma teologia estrangeira, como as igrejas que vieram depois. Essa igreja pregou
Uma teologia que nasceu aqui no chão do Brasil, esse pregador de alma negra livre, pregando o evangelho de libertação real. É claro que o Estado e a Igreja Católica viram isso como uma ameaça. Então, Agostinho foi preso, seus textos foram confiscados, sua voz silenciada, e depois disso, quase nada se sabe sobre o seu fim. O sistema o apagou, como tentou apagar tantos outros. Mas hoje, nós lembramos aqui de Agostinho José Pereira, e ele é o primeiro pregador protestante no Brasil, muito antes de todas as missões estrangeiras. Esse homem negro, ele pregava, conduzia um rebanho de mais de 300 convertidos ao cristianismo, ao protestantismo, e ele pregava aqui no Brasil. O Lutero Negro, como ele é conhecido, o primeiro pregador protestante do Brasil registrado na história, né? Mesmo que os registros estejam ali nos boletins de ocorrência, mas está lá, né? Primeiro protestante, pregador protestante no Brasil.